Olá, sou Guto Azevedo, professor de matemática, e este é mais um vídeo do PET volume 7. Para saber quais vídeos já foram publicados até o momento, clique no cartãozinho que vai aparecer lá no outro canto da tela na parte de cima. E para receber todos os vídeos em primeira mão, se inscreva no meu canal no Telegram, o link está na descrição. Ou então procure lá no aplicativo do Telegram por um canal chamado Aula do Guto, como aparece aqui na tela. Também na descrição do vídeo há links para você acessar o meu site e as minhas redes sociais, depois dá uma conferida. Neste vídeo vamos resolver mais problemas envolvendo as razões trigonométricas no triângulo retângulo, só que dessa vez nós também vamos trabalhar com ângulos não notáveis, diferentes de 30, 45 e 60 graus. E para que isso seja possível, a apostila traz uma tabela trigonométrica com os valores do seno, do cosseno e da tangente de ângulos inteiros positivos de 1 a 90 graus. Importante esclarecer que os valores que aparecem lá na tabela nem sempre são exatos. No geral, são aproximações com 4 casas decimais. Aqui na tela você vê um recorte dessa tabela, mas lá na apostila do PET ela aparece completinha. No decorrer das atividades, sempre que necessário, a gente vai consultar essa tabela, tá bom? Número 1. Observando o desenho traçado pelos profissionais acima, só que no caso eu coloquei abaixo, o valor da hipotenusa é 50 km e o cateto adjacente ao ângulo X mede 40 km. Qual das razões trigonométricas você pode usar para encontrar o valor do ângulo X consultando a tabela trigonométrica a seguir? Ajude a encontrar a solução. Aí lá na apostila, depois dessa atividade, aparece a tabela trigonométrica com todas as medidas que eu falei para vocês agora há pouco. Aqui nós vamos nos concentrar apenas na atividade. Para resolver essa atividade, a gente vai usar a razão entre a medida do cateto adjacente e a hipotenusa. O cateto adjacente mede 40 e a hipotenusa 50. E dividindo 40 por 50, encontramos 0,80 ou simplesmente 0,8. Aí a gente tem que consultar a tabela trigonométrica. Veja que o cosseno de 36 graus, de acordo com a tabela, é 0,8090 e o de 37 graus é 0,7986. São dois valores aí bem próximos de 0,80. Então, a gente pode dizer com tranquilidade que o valor aproximado do ângulo X está entre 36 e 37 graus. Qualquer uma das duas aproximações está ok, então a gente pode considerar as duas. Número 2. Consulte a tabela trigonométrica para calcular o valor aproximado do ângulo X na figura abaixo. Nesse triângulo retângulo estão destacados aí o cateto oposto ao ângulo X e a hipotenusa. Então nós vamos usar o seno de x, que é justamente a razão entre a medida do cateto oposto a esse ângulo e a hipotenusa. O cateto oposto mede 5,4 e a hipotenusa 12. Dividindo 5,4 por 12, o resultado é 0,45. A pergunta agora é: qual é o ângulo que tem medida do seno igual ou próxima a 0,45? Aí agora é momento de consultar a tabela. E a gente vê que o seno do ângulo de 27 graus na tabela tem o valor de 0,4540. Está bem próximo de 0,45, né? Então, a gente pode afirmar sim que o valor aproximado do ângulo X é 27 graus. Número 3. Observe a figura abaixo em que a representação esquemática está fora de escala. Para reforçar o pilar estrutural representado pelo segmento AB, que mede 10 metros, o engenheiro precisa calcular a largura do rio indicada pelo segmento AC. Então ele amarrou uma corda do ponto B ao ponto C e mediu um ângulo de 22 graus. Pesquise os valores das razões trigonométricas do ângulo de 22 graus na tabela e ajude o engenheiro a encontrar a largura aproximada do rio. Para resolver essa atividade, a gente vai usar a tangente, porque ela é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. E nessa atividade, a medida da hipotenusa, que seria o segmento BC, não é importante. Na figura, a gente tem um ângulo de 22 graus, e consultando lá a tabela trigonométrica, a gente encontra uma medida aproximada de 0,4040 para a tangente de 22 graus. Então, a gente pode dizer que a tangente de 22 graus
é aproximadamente igual a 0,4040 e, de acordo com a figura, é a razão entre o cateto oposto, que mede 10, e o cateto adjacente AC. Nosso objetivo aqui é justamente encontrar a medida do cateto AC. Veja que eu passei o AC agora multiplicando para o primeiro membro da relação. Então ficou 0,4040 vezes AC, aproximadamente igual a 10. E dividindo os dois membros por 0,4040, a gente encontra o valor aproximado de 24,75 metros para AC. Essa, então, é a medida aproximada da largura do rio. Você reparou que nessa atividade apareceu uma divisão que envolve números decimais, né? Se você quiser estudar mais sobre esse assunto, na descrição eu estou deixando um link para você assistir uma série de vídeos sobre isso, onde eu explico lá tudo de forma bem detalhada, se você quiser depois dar uma conferida. Número 4. Desenho abaixo com representação esquemática fora de escala foi usada para o cálculo estrutural de uma rampa de plataforma de manobras com mountain bike em uma praça da cidade. Qual é a medida do comprimento de cada rampa? Para essa atividade, nós vamos usar o seno, que é a razão entre a medida do cateto oposto e a hipotenusa. O cateto oposto ao ângulo de 37 graus mede 1,8 metro e a hipotenusa é a rampa inclinada. E consultando a tabela trigonométrica, a gente vê que o seno do ângulo de 37 graus é aproximadamente igual a 0,6018. Então, o seno de 37 graus é aproximadamente igual a esse valor, e na figura é a razão entre o cateto oposto, que mede 1,8 metro, e a medida da hipotenusa, que eu estou indicando com a letra C, por ser o comprimento da rampa. Veja que eu passei agora o C multiplicando para o primeiro membro, então fica 0,6018 vezes C, aproximadamente igual a 1,8. E dividindo os dois membros por 0,6018, a gente encontra o valor aproximado de 2,99 para C. Como C é o comprimento aproximado de cada rampa, a gente pode fazer um arredondamento sem problemas, e aí a gente diz que o comprimento aproximado de cada rampa é de 3 metros. Número 5. Uma escada rolante liga dois andares de um shopping e tem uma inclinação de 30 graus. Sabendo-se que a escada rolante tem 6 metros de comprimento, qual é a medida da altura H de um andar para o outro? Para essa atividade, a gente vai usar o seno, que é a razão entre a medida do cateto oposto, e a hipotenusa. Nós já trabalhamos com o seno de 30 graus nas semanas anteriores, é um valor exato, é 0,5. E isso aparece até destacado na tabela trigonométrica que está na apostila do PET, tá? Até com uma outra cor. Então, o seno de 30 graus é igual a 0,5 e na figura está representado pela razão entre o cateto oposto, que é a altura H, e a hipotenusa, que mede 6 metros. Eu passei o 6 multiplicando para o primeiro membro, então fica 0,5 vezes 6 igual a H. Então, 3 igual a H. Portanto, a medida da altura H de um andar para o outro é de 3 metros. Então é isso, finalizamos aqui mais uma sequência de atividades do PET volume 7. Se você gostou, e claro também, se quiser, curta e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Não se esqueça de dar uma olhada nos links que estão na descrição. Grande abraço para você, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.